Com muita frequência, pais e filhos já foram inimigos em reencarnações passadas. Vamos entender um pouco isso. Eu vou te mostrar a incrível história da reencarnação de Segismundo nesse contexto. Então, pais e filhos que foram inimigos em reencarnações passadas. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, só para a gente entender aqui bem rapidamente, às vezes acontece isso sim, viu? Filhos e pais que foram inimigos em reencarnações passadas agora estão no mesmo núcleo familiar. Talvez para que o amor que nasce agora simplesmente apague qualquer resquício de mágoa ou de mágoas e sentimentos ruins entre esses espíritos. Mas claro, nem tudo é regra, viu, pessoal? E muitas vezes também filhos e pais estão reunidos pelo amor que existe entre esses espíritos. E para o vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês desse livro aqui, Mensageiros da Luz, psicografia do nosso amado Chico Xavier, enviado pelo mentor André Luiz. Eu acho que dá para ver que o meu já está um pouquinho gasto, né? Na verdade, pessoal, eu já fiz um vídeo assim, lendo esse mesmo livro aqui, onde eu mostrei o resgate de um espírito abortado. Eu vou deixar aqui esse vídeo na descrição para que vocês possam ir lá e assistir também, que é muito interessante. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Então, pessoal, eu vou ler aqui para vocês alguns trechos, tá? Do capítulo 13, então, desse livro, intitulado Reencarnação. Não vou ler o capítulo inteiro, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas as partes que eu separei aqui já vai dar para a gente entender bem o contexto. Então, se você já leu, você vai ver que vai estar faltando, né, algumas partes. Para você que vai ler, você vai poder ter acesso, então, às informações completas, tá? Mas é um livro maravilhoso, viu, pessoal? Recomendo a leitura para vocês. E essa história do Segismundo, na verdade, é uma história bem famosa, já teve peças de teatro em relação a ela, enfim. Então vamos lá, eu vou trazer então aqui para vocês essa história incrível, tá? Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Então, pessoal, Alexandre é o guia, né? O orientador que está ajudando então André Luiz no entendimento dessa questão, tá? Profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que, noutro tempo, recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhes ser útil. Depois de confortadora e instrutiva conversa, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso, rodeado de tufos de vegetação. Pessoal, o Adelino é quem vai receber o espírito de Segismundo como filho aqui na Terra, tá? O Adelino e a esposa dele, Raquel. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. Herculano é mais um espírito, mais um mentor que está ali atuando nesse caso de reencarnação, tá bom, pessoal?
O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. E como vocês podem imaginar, Segismundo, então, é o espírito que irá reencarnar. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e esperamo-nos lá dentro. Entramos. O casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde, junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente, quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores, e se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore. É interessante, né, pessoal? O processo de reencarnação, ele é muito mais, digamos, complicado ao espírito do que a desencarnação. Porque quando nós desencarnamos, nós estamos voltando à pátria espiritual. Mas quando nós reencarnamos, nós estamos voltando então ao planeta de provas e expiações. E todos nós sabemos que essa escola aqui, ela cobra muito, né? Então, continuando. Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, Alexandre falou afetuoso: observemos Adelino e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber. Acompanhamo-lo em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabas. Via-se que a companheira se esforçava, no entanto, ele continuava quase sombrio. Não se afetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, tentando a palestra afetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na semana próxima, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros, afirmando: procurei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos nesta noite. Assim, dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Vi que o pequeno sorriu, mostrando novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho. Pessoal, só um detalhe aqui, tá? Não é Alexandre que está falando por intermédio do menino. Alexandre simplesmente despertou nele, então, talvez essa sensibilidade, né, para que ele pudesse sentir ali as boas energias dos amparadores, dos mentores, tá? Então o garotinho disse: mamãe, por que papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondia comovida:
Não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: Papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa? Enquanto o pai seguia o diálogo, sob forte impressão, a genitora carinhosamente esclareceu a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo no semblante infantil, e assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa, perguntando: Papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: Tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo, com paternal alegria, acrescentou: Já sabes orar sozinho? O pequeno respondeu, satisfeito: Mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E, abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto, de mãos postas, e recitou: Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida, dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia, assim seja. O genitor, que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água, sensibilizado nas fibras mais íntimas e fixando ternamente o filho, murmurou: Estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira, orgulhoso de possuir-lhe o devotamento, e acentuou: A palestra de João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado opresso. Eu mesmo não saberia definir meu estado d'alma. Há muitos dias, presta atenção, pessoal, há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim, na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes, rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas que lutando noite inteira em sonhos cruéis. Olha só que interessante, pessoal. Aqui, Segismundo já estava tentando se aproximar de Adelino, o seu futuro pai aqui na Terra. Mas devido então aos problemas, que tiveram em reencarnação passada, Adelino, ao sair do corpo, enquanto o corpo físico dorme, ele sempre via então Segismundo, e no seu íntimo, no seu subconsciente, era acessada então aquela memória de que algo havia acontecido entre eles, e um medo então muito intenso tomava conta de Adelino. Então ele continua a conversa com a esposa Raquel. Tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele com emoção. Vejo que um homem se aproxima de mim
estendendo as mãos à maneira do mendigo vulgar a implorar socorro, mas, ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se, emocionada, e falou com ternura. Volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E, procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: Hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alegria. Contemplou a mãezinha enternecido e observou: Então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Muito interessante, né, pessoal? Continuando aqui, o meu livro está desmanchando. Alexandre, muito satisfeito, asseverou depois de restituir a criança aos cuidados maternos. Felizmente, nossos serviços preparatórios desdobraram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. E aí depois, pessoal, de algum tempo, Adelino voltou para casa, tá? Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, assentando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de 1 hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando a Adelino os seus propósitos de reaver a serenidade íntima através de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou: Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: Diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado, chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite, de mãos postas, e em seguida encaminharam-se os três para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: Estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los. Naquele momento, nosso grupo estava crescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali, igualmente convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. Então, pessoal, só para que ninguém fique perdido, só lembrando, Herculano é um dos espíritos, né, dos mentores que estão atuando ali nesse processo de reencarnação de Sigismundo, tá? O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia oração dominical com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos, agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que, partindo de seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suas irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação.
Então, pessoal, a partir de agora, preste atenção, porque vão acontecer os encontros espirituais fora do corpo físico, tá? Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico, dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã, desencarnada, convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aceitou com visível contentamento. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em decorrer da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade, enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço. Alexandre se aproximou de mim e observou: está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum, partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lancinante. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico à maneira de criança medrosa, procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs, naturalmente, que o nosso mentor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e, ofuscado pela intensa luz, soluçava, genuflexo entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. O bondoso instrutor dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente e, levantando-o, exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. E, abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou: Que temes, meu irmão? Ergueu ele os olhos lacrimosos e, indicando Segismundo, triste, alegou sentidamente: Mensageiro de Deus, livrai-me deste pesadelo infeliz. Se viestes, trazido pelas orações de meu filho inocente, ajuda-me por caridade. E, apontando o pobre amigo, continuava: Este fantasma enlouquece-me, sinto-me doente, desventurado. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou: É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam,
louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos, mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade, nossa mestra, o adversário, instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos, recebe com caridade o mendigo que te bate à porta quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com amor que Jesus nos ensinou. Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou: contempla o pobrezinho que te pede socorro, observa-lhe o estado de humilhação e necessidade, imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém lhe classificasse de fantasma tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. O interpelado voltou-se, qual criança medrosa e, fixando o mentor generoso, falou: ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino, reencarnado, as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. Findo ligeiro intervalo, Alexandre objetou: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem a reconciliação humana jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. Que bonito, né, pessoal? Que bacana. Continuando. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador observou: não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelino, então, enxugou as lágrimas e pediu humilde: auxiliai-me, pelo amor de Deus. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Ele levantou-se, cambaleante, angustiado. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou: este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou em, embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário, fundamente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou-o nos olhos como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento e redarguiu:
disponha de mim, serei seu amigo. O ex-homicida inclinou-se, respeitoso, e beijou-lhe as mãos. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que vi um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas, e radiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão de Adelino foi sincero, as sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus! Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternais observações, repassadas de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nova companhia. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico, a fim de permutarem impressões referentemente aos fatos que classificariam de sonhos dentro da coloração mental de cada um. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E, fixando Segismundo, acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho. Não receie coisa alguma. Em seguida, convidou-me a acompanhá-lo. Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar, na ocasião, com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentes aos serviços a serem encetados. É interessante, né, pessoal? O nosso corpo físico ele é, digamos, projetado de acordo com a nossa necessidade de evolução e de expiação. Bom, pessoal, então nós vimos aqui nessa parte que Adelino acabou por aceitar então a aproximação de Segismundo, né? Esperei ansioso um instante de tornar as observações do caso Segismundo. O estudo que encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista, na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegamos à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual, cercava-o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Em vão, procurava compreender aquelas características singulares, semelhantes a pequeninos arabescos francamente indecifráveis ao meu olhar. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado e abatido. Não conseguia manter-se sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama em grande prostração.
demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal e, enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. É o que eu falei para vocês um pouquinho no início da nossa leitura, né, pessoal? Reencarnar é muito mais traumático do que desencarnar. A gente não tem essa noção agora porque nós estamos sob a influência da matéria, né? Continuando aqui então, o diálogo, né, entre o André Luiz e Segismundo. Já estive mais animado, disse-me ele triste. Entretanto, agora falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Tenha calma, respondi, confortando-o. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito do porvir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Então a gente conclui que Herculano será o guia espiritual dele, né? O mentor espiritual, o espírito amigo. Bem sei, no entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim, se cair outra vez. A quem muito é dado, muito será cobrado, viu, pessoal? Não vamos esquecer disso. Demoramo-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor e, ao despedir-se, quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nestes termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Pessoal, agora é simplesmente emocionante. A gente vai entender então, nesse caso aqui, porque nem tudo é regra, nem todos os casos são iguais, mas nós vamos entender como acontece a ligação do espírito com o novo corpo físico e como acontece a ligação então do espírito do filho com a futura mãe. Olha só que interessante. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me um instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras, e observando-me a impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Olha que interessante, que importante essa informação, pessoal. Não é necessária a nossa presença ao ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas, ou seja, as relações sexuais entre os casais que vivem uma vida reta é até protegida pelos mentores para que não haja ali a ação dos obsessores. Olha só, Alexandre continua. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo, acrescentou: temos tempo. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, interroguei. Olha só, pessoal, com relação às uniões sexuais, de acordo com seu parecer, todas elas são invioláveis, ou seja, todas elas são protegidas, né, da ação dos obsessores? Olha a resposta de Alexandre. Isto não.
aduziu um instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludia aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Então é claro, né, pessoal, essa escolha acontece através do baixo padrão de pensamento das pessoas, tá? Continuando aqui então. Eram aproximadamente 22 horas quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos. Esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Passamos em seguida a pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. E olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto: tenho receio, muito receio. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura: não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo, se você guarda alguma preocupação, divida conosco seus pesares. Fale de tudo o que constitua dificuldade em seu íntimo. Abra a sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Tornar-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade: Segismundo, ajude-nos, mantenha clareza de propósitos e pensamentos firmes. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora, continuou o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio materno da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. Segismundo parecia cada vez menos consciente, não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. Estávamos a 2 horas depois de meia-noite. Estávamos a 2 horas depois de meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família, congregando todos os companheiros em torno de si. Como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente: agora, meus irmãos,
penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E, depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a caridosa mãe de Raquel, acentuou: seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia ali consagrada, explicou: faremos agora o ato de ligação inicial, em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Aqui, pessoal, então já havia acontecido o ato sexual entre Adelina e Raquel, tá bom? Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Não ignoram o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos, e Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nestes últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam dois corpos que a bênção do sono imobilizava, mas ali mesmo Adelina e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual, em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo, com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Mais de 100 amigos se reuniram ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente: é sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daqueles que o praticam. Sim, respondeu a outra, Segismundo tem lutado muito pela redenção e nessa luta vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias desta hora. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel, entre os espíritos construtores. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação, e, como quem sentia necessidade de pôr termo à palestra, observou: todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão, e toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontre em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Logo após, convidou-me o orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada, devíamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança, e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Dispunha-se um instrutor ao serviço da oração.
quando Raquel se lhe aproximou e pediu humildemente: Boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Alexandre aqueceu sorrindo e, mantendo-se entre ela, genuflexa e Adelino, que se conservava como nós outros de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Calara-se Alexandre, observando eu que todo o aposento se enchia de novas luzes. Reconheci que de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime, mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isto. Tão logo o meu orientador se calara, alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor, que apenas encontrava eco em nossos ouvidos, se fazia sentir acima de nossas cabeças. Ergui-me, surpreso, e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas, que miraculoso ourives houvera tornado resplandecentes. Seu brilho feria-nos o olhar, e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Notei, embora a comoção do momento, que o meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Aqui, pessoal, olha só que interessante. Acontece não só a ligação de Segismundo ao corpo físico, mas de Segismundo à futura mãe. Olha só. Foi então o divino mistério da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que, desde aquele momento, era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos construtores, de Herculano e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, a pequena excursão pelo exterior, e guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico, disse-nos: agora auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. Raquel acordara, experimentando no coração estranha aventura, abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como um navegante feliz ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física e não observava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos antes. Todavia, seu sentimento de júbilo permanecia dilatado, suas esperanças transbordavam e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria mãe pela segunda vez? Pensava contente. Essa ideia, que lhe não despontava no cérebro por acaso, balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronta para o serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. Não via a esposa de Adelino que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz,
banhando-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Segismundo se ligar a ela por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu instrutor para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria, indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz. Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob nossa observação, acentuando respeitosamente: temos aqui o altar sublime da maternidade humana, perante seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!